Olá, saudações de paz para você e toda a sua família. Eu sou Vandério Pinheiro e vamos a mais um conteúdo glorioso da palavra do nosso Deus. Hebreus capítulo 11, versículo de número 38 nos diz: dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Estes foram exemplos de homens que marcaram a sua época. Nós também podemos fazer a diferença em nossos dias. Esses homens tiveram a sua vida totalmente dedicadas para Deus. Desde o princípio, nós podemos ver exemplos de patriarcas, homens que lutaram por uma causa, que não se deixaram corromper pela idolatria, nem pelas coisas deste presente século, mas antes ofereceram o seu louvor, a sua adoração a Deus. E nós podemos ver o exemplo de Moisés, que ainda criança foi levado para o Egito e ensinado em toda a ciência egípcia, mas ao descobrir que era hebreu, ele tomou um rumo na sua vida, foi chamado por Deus para uma grande obra e executou-a com excelência, para tirar o povo de Deus do meio da escravidão. Se nós formos olhar o exemplo de Noé, que foi considerado pregoeiro da justiça, e que foi chamado por Deus para a construção de uma arca, que assim salvaria a humanidade. E ele obedeceu à voz de Deus e cumpriu isso de forma excelente. Nós podemos ver o exemplo de Abraão, que foi chamado amigo de Deus e pai na fé. Ouviu o chamado de Deus e saiu rumo ao desconhecido, obedecendo ao Senhor. Todo lugar onde chegava, ele levantava um altar em adoração a Deus. Era um grande homem de Deus e sempre buscava fazer a diferença. Nós temos o exemplo de Jó, um homem que tanto sofrimento que passou, o próprio Deus dá testemunho dele como sendo íntegro, fiel, temente a Deus e que se apartava do mal. E mesmo em meio a tanto sofrimento, ele continuou adorando, exaltando a Deus e mantendo o seu padrão de fidelidade, e Deus pôde restituir tudo na sua vida. Nós podemos ver o exemplo de jovens como Ananias, Misael e Azarias, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram levados para a Babilônia ainda muito jovens, mas eles se recusaram a poder imitar as coisas de Babilônia, mas antes eles não se dobraram diante da idolatria, e por conta disso eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas o Senhor os livrou da fornalha e eles puderam sair de lá ilesos, sem dano algum à sua saúde, à sua vida. Nós podemos ver o exemplo de Daniel, que recebeu o nome de Belsazar ali em Babilônia, e ainda sendo jovem, a Bíblia diz que ele propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, e que ele buscou ser diferente naquele lugar até o final da sua vida. Chegou a ser lançado na cova dos leões, mas Deus trancou a boca dos leões, que dano nenhum pôde causar à sua vida. E aquele homem é um exemplo a ser seguido. Nós podemos ver a história de muitos homens e muitas mulheres de Deus que se posicionaram assim e que construíram as suas histórias, das quais hoje nós pregamos e falamos piamente, com tanta veemência, com tanta certeza de grandes coisas que eles fizeram em sua vida. Mas eu quero chegar até mim e você. Nós podemos fazer a diferença. A Bíblia diz que Elias, por exemplo, ele era sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu para que não houvesse chuva, e durante 3 anos e meio não houve chuva sobre a terra. Então isso mostra que aqueles homens que têm as suas histórias contadas na Bíblia Sagrada são homens assim como eu e você, homens sujeitos às mesmas paixões. Eles passaram por lutas, aflições e adversidades, das quais nós também enfrentamos, mas mesmo assim eles fizeram a diferença e foram grandes homens que foram marcados na sua época. Nós também podemos ser o diferencial de nossa geração. Não se dobre diante da idolatria, não se dobre diante do pecado, mas queira sempre fazer aquilo que é agradável a Deus, aquilo que está no coração do Senhor. Jesus, ele nos chamou e nos ortogou uma missão. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós precisamos continuar levando esta mensagem para todos aqueles que estão ao nosso redor.
O tempo está se findando. Jesus está voltando para levar a sua igreja e eu e você precisamos nos posicionar no sentido de anunciar Deus para as pessoas que nos cercam. Muitas vezes usamos tanto redes sociais, usamos o Quai, usamos TikTok, usamos Instagram, Facebook, WhatsApp. E eu te pergunto, você está utilizando essas ferramentas para levar a palavra de Deus? Aproveite o tempo e pregue o Evangelho para que vidas possam se chegar à presença do nosso Deus. Marque a sua geração, seja diferente e que o nome do Senhor seja engrandecido através da minha e da tua vida. Deus continue abençoando poderosamente a tua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário e de compartilhar esta mensagem para que outras vidas também sejam abençoadas. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.